E aí, gente, tudo bom? Vamos lá para aquele que talvez seja o vídeo mais complexo de produzir do ano do canal. E que vocês esperam com muita ansiedade, que são os lançamentos da CCXP 2025. O que eu tenho para dizer para começar? Foram meses de trabalho. Eu quero agradecer a Raíssa, que ajudou na parte, vamos dizer assim, mais mecânica, né, de montar aqui os slides, né? Eu fiz a pesquisa, eu fui atrás dos artistas. Outro ponto importante, né? Nesse vídeo tem Panini, porque hoje a editora anunciou, pô, cara, esse ano a Panini tá mandando muito bem na CCXP. Cara, tem blank cover, tem capa exclusiva, tem muita coisa legal no stand. Mas assim, o ponto principal desse vídeo, tá? É falar de quadrinho nacional. Cada ano eu consigo. Eu ia me superando, né? Teve um ano que eu divulguei 30 quadrinhos, outro ano que eu divulguei 40, teve um ano que eu consegui 50. Então, dessa vez eu não consegui ler tanta coisa, gente, porque, pô, toda a questão da escola foi meio puxada esse ano. Mas a boa notícia é que tudo que eu comentar aqui eu li, então dá pra fazer uma indicação bem certeira. Galera, esse é um dos melhores anos que eu já vi de CCXP. Tem muito gibi legal. Se não for no evento, no mínimo esse vídeo te ajuda como um guia. E galera, digo assim, um guia que de repente tu pode ir atrás no site do quadrinista em especial, sei lá, em alguma loja online, de repente tu acha essas HQs. Ponto importante antes de começar, tá? Prometo que é o último disclaimer. Esse vídeo, ele tem como seu maior objetivo fomentar o quadrinho nacional, é levar a gente para ler gibi brasileiro, é dar a minha contribuição máxima para o crescimento do mercado. Então, se você puder interagir, engajar, sei lá, clicar no like, digita o que tu comeu hoje no almoço. Se tu puder digitar aqui embaixo, porque tu ajuda no engajamento, esse vídeo chega a mais gente e aí mais seres humanos vão ler quadrinho nacional e a gente vai crescendo essa indústria aqui no Brasil. Eu vou começar falando sobre uma das maiores honras que eu tenho esse ano no evento. Galera, vocês sabem que vai ter 2 quadrinhos no Arts Valley com Caio Felipe. Gente, esse print do Demolidor, tá? Eu já comentei aqui no 2 Quadrinhos News, ele tá um absurdo. E um ponto muito importante, eu tô recebendo muita mensagem sobre esse print. A galera tá maluca porque, cara, muita gente do canal é fã do Demolidor, assim como eu. A arte do Caio tá um absurdo. Então, chegou na CCXP, galera, mesa D24. Inclusive, se vocês puderem comentar com os quadrinistas, né, e com o próprio Caio em geral, né? Ah, vim por causa dos 2 quadrinhos. Isso também ajuda muito o canal. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um preview também na verdade, a Raíssa que pensou nessa parte. Tem um preview dos prints do Caio lá na CCXP, né? Aqui eu coloquei 2 vezes a imagem do Demolidor, porque Demolidor não quer demais, mas ali no meio vocês estão vendo um print muito legal dos Titãs. Cara, essa arte ela viralizou quando o Caio publicou. E, bom, Caio, arte finalista da Asa Noturna, do Tom Taylor. Se eu não me engano, mais ou menos ali do volume 4 em diante, dá pra pegar a assinatura do Caio. E como vocês estão vendo, né, além de arte finalista, o cara é um monstro no desenho. Depois tem o Frank Martin, que é você sabe, né, já, imagino eu, colorista brasileiro do Absolute Batman. Vocês estão vendo ali no canto? Cara, o Frank, ele vai ter um print do Demolidor, do Justiceiro junto com o Batman. Tá? Esse print tem poucas unidades, tá? Real mesmo. Eu tava conversando com o Matheus da Comics and Signatures e ele comentou que não tem muito por lá. E pra quem não sabe, aquele print é uma capa do crossover do Demolidor com... Eu tô com o Demolidor na cabeça. Do Deadpool com o Batman. Só que é uma capa que a própria Panini não usou. Então, sabe, é a chance de ter uma ilustração absurda. Esse design dos justiceiros, se vocês prestarem atenção, né, que é uma arte do Nick Dragotta, é o design clássico lá se não me engano, é do Mike Zeck. Enfim, então passa lá na mesa do Frank, que ele tem, vocês reparem ali, ó, tá escrito ali, ele também tem cards do Absolute Joker. É uma das mesas mais legais de vocês visitarem, tá? A gente não começou com quadrinhos, né? São itens legais da CCXP. Agora a gente... tá. Agora começam os quadrinhos. Galera, todo ano eu recomendo o Davi Kalil aqui nesse programa, mas especificamente, né, nessa CCXP, ele adaptou um clássico da literatura, que é O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. E, gente, não é só uma simples adaptação do conto clássico, etc, etc. O Davi, ele incluiu nessa história um prelúdio e um epílogo que trazem novas camadas ao O Homem que Sabia Javanês. Pra mim, tá, um dos lançamentos mais legais do evento, então passa lá na mesa... Eu não vou falar o nome da mesa de todo mundo, né, mas é a C28, né, especificamente é do Davi. Cara, vamos para um gibi que me surpreendeu muito, que é o acho que é assim que se fala. Vocês estão vendo ali na capa, ó, é um gibi do Ferrante, junto com o Gabriel Garcia. Dá pra ver que é uma homenagem ali, claramente, ao Batman 1.
Na verdade, é um herói chamado Mariposa. A ideia aqui da história é trazer toda essa questão do Bill Finger com o Bob Kane, né? A questão dos créditos nos quadrinhos, Stan Lee, Jack Kirby. A história é uma grande homenagem a tudo isso. Só que vocês já leram histórias desse tipo, né? Sei lá, vocês já devem ter lido aquele Domínio Público que o Pipoca publicou. Cara, o legal desse quadrinho, primeiro que ele é curtinho, né? Tem 36 páginas em preto e branco. O legal é que ele vai para um caminho completamente diferente. Assim, tá, também não vai com uma expectativa de, meu Deus, né? Vai ser o novo Watchmen. Não. Mas eu acho que ele traz uma perspectiva fora da caixa do que a gente está acostumado com a questão essa de coautoria, né? Tanto é que o nome é né? Uma brincadeira com coautor. Gente, só vai, muito legal, 36 páginas, eu não cheguei a pesquisar o preço, mas eu imagino que não vai ser nada muito, muito oneroso. Ah, tá, na mesa do Ferrante, tá, ele pediu para eu avisar vocês, vai ter os Vintage Icons Collection, que é basicamente uma coleção de cards, onde, né, vocês podem ver, eu tenho aqui na verdade, o Ferrante me presenteou lá na Virada Nerd, e aqui ó, por exemplo, sei lá, tem o do Bill Finger, aqui ó, tem um cardzinho ali, né, esse é o 6º card. Aí aqui atrás tem uma biografia, né, com detalhes sobre o autor, e esse é basicamente o começo de uma coleção, né, são 10 cards, mas é uma coleção que ainda vai mais longe. Vamos falar de Thiago Souto. Galera, assim, Thiago Souto é um semideus dos quadrinhos, eu fico apavorado, tudo que o cara toca é muito bom. Vocês devem lembrar dele do Labirinto, um gibi incrível, um dos meus quadrinhos nacionais favoritos. Tem coisa de 2 anos que ele lançou um gibi chamado Naucan. Cara, incrível. É um gibi mudo, assim como esse que vocês estão vendo, né? O Ponto Nemo. Opa, pra cá. O Ponto Nemo, ele não tem texto e é muito legal. Fala sobre um cara numa viagem de barco. Tem questão da viagem à lua, Lovecraft. É uma mistura de muita coisa. É um gibi que tu tem que ler e interpretar, sabe? Não é algo no sentido de, meu Deus, não vou entender, vai ficar muito no ar, não. Mas ele exige um pouco do leitor. As ilustrações são muito, muito bonitas. E é uma história que ao mesmo tempo é sincera, como eu escrevi ali, né? Eu fiz um resuminho para me lembrar de tudo. É sincera e ao mesmo tempo é pesada. Depois tem Setembro, do André Freitas com Samuel Bono. Galera, estamos falando de talvez o gibi mais absurdamente bem desenhado da CCXP. Cara, o que o Samuel Bono fez aqui é inacreditável. Se vocês verem uma imagem de Setembro, vocês vão ficar maluco. Esse quadrinho vai falar sobre a amizade de uma vampira, uma jovem vampira, né, uma criança, com uma criança moradora de rua, né, um garoto, e toda a trama se passa no bairro da Liberdade. É claro que o Setembro não é o primeiro quadrinho a fazer isso, mas eu gosto muito quando, sabe, é uma história que envolve vampiro, religião, a questão dos moradores de rua, né, então tem toda uma mensagem social, mas o ponto é, sim, é um quadrinho de vampiro ambientado em São Paulo. E, de novo, né, Setembro não é inédito, né, tem outras obras com essa pegada, mas eu gosto muito que, ok, vamos valorizar o que é daqui. Eu sinto que às vezes qualquer história meia boca que vem lá de fora, a gente, que legal, uma história de vampiro que vem da Croácia, sei lá. Não, cara, é um gibi feito, né, imagino que talvez muita gente já teve a oportunidade de ir até o bairro da Liberdade, então, pô, legal pra caramba. Depois tem Ouroboros, que eu já falei aqui várias vezes no canal, vocês devem estar cansados. Gente, top 2025, no mínimo, tá? No mínimo, eu ainda não fiz a minha lista de melhores do ano, mas no mínimo Ouroboros é top 3. Cara, é sensacional, assim. Se vocês gostaram do Como Pedra, do Lucas Johannata, né? Pô, Gibi ganhou o Jabuti, foi indicado ao Angoleme. Ouroboros é ainda melhor. É a história de um policial que ele passa por uma experiência traumática logo no início. E a gente chegou a fazer um clube de leitura do canal com o Lucas lá no Catarse. E é impressionante, gente. Não tem uma pessoa que eu conheço que diz assim, Ouroboros é mais ou menos. Não, tipo, todo mundo acha um absurdo. Depois tem o Dormindo Entre Cadáveres, do Felipe Paruti, com o Luiz Moreira Gonçalves, quadrinho que eu também já comentei aqui no canal, sobre a Covid-19, né? A gente acompanha um médico. Cara, é um gibi muito relevante, no sentido de ele registra um momento marcante do Brasil, e é um gibi complexo de ler. Galera, é punk, tá? Então fica o aviso, para quem não sabe, um dos autores, né, que é o Luiz Moreira Gonçalves, ele é médico. Então é a história dele vivendo a Covid-19. Cara, é um absurdo. Tem Eternauta e Outras Histórias, que é um lançamento da Trem Fantasma, né, o lançamento CCXP mesmo, que são contos de ficção científica do Hector Oesterheld, ilustrados pelo Chico. E aí vem a má notícia, né? O Chico ele acabou cancelando a ida dele ao evento por questões de saúde. A gente deseja tudo de bom e melhoras para o autor. E aí eu não sei muito bem onde vocês vão encontrar
esse Eternauta lá na CCXP. Talvez na mesa do Marcelo Fontana, né, um dos fundadores da Trem Fantasma, provavelmente ele vai ter por lá. Falando em autor argentino, também sai na CCXP Kuno, da editora Poptopia, do, meu Deus, Johnny Krenovich com o Fed de Pila, né? Então 2 autores argentinos, numa história sobre identidade. Se vocês derem uma olhada ali na capa, cara, tem uma vaca, tem um quadro, tem um boneco aqui, sabe aqueles bonecos que tu dá um soco e ele fica tipo um pino de boliche? Tem um robô que é tipo aqueles robôs que tu bota moeda e ele... Faz um tempinho que eu li o PDF, mas ele, sei lá, ele faz barulho, ele toca uma música. E tem um boneco, que é aqueles bonecos que tu coloca dentro do carro para testar, como se ele fosse um protótipo de ser humano. E todos eles acabam fugindo de um shopping e vão tentar, vamos dizer assim, encontrar seu lugar no mundo. A gente está falando de uma obra que ela é para todas as idades, mas trata de temas mais complexos. Cara, e a cor e o desenho são muito, muito bons. Depois tem, veja só, aqui não é quadrinho, tá? É um livro ilustrado de matérias jornalísticas da Amanda Miranda. Gente, presta atenção no título, tá? Descida aos Infernos. A gente tá falando de 50 ilustrações da Amanda. Primeiro, absurdas, né? Cara, essa mina tem o poder de, num único desenho, tipo, passar todo um sentimento de um contexto. Eu acho que ele entra naquela mesma categoria do Dormindo Entre Cadáveres, sabe? No sentido de que, ok, é uma experiência pesada a leitura, sim, mas é importante, é um registro importante da nossa história. Tá, na sequência tem a Turma do Arrepio, mas agora que vocês foquem na última palavra, na última frase que tem ali, ó, painel sextas, 3 da tarde. Pois então, eu vou mediar uma conversa, vai estar eu, o Thiago e César Sandoval, onde a gente vai fazer um painel sobre Turma do Arrepio. Então, apareça lá. Se eu não me engano, na sequência, tá? Logo depois já são os anúncios da Comic Zone. Na sequência tem o Boca de Siri, do Paulo Moreira. Gente, esse cara, ele é um fenômeno, né? É um absurdo, Paulo Moreira. É um quadrinho de 160 páginas, onde meu Deus, eu vou errar, tá escrito ali, ó. Um Guaiamum gigante, tipo, literalmente tipo o tamanho de um kaiju, invade a praia de João Pessoa por conta de uma atitude do prefeito. E aí, né, a gente acompanha vários amigos adolescentes que vão lá observar exatamente o que está acontecendo. Dá para dizer que o quadrinho é uma espécie de ficção ecológica. Gente, isso aqui, tá? Se tem uma mesa que você tem que passar esse ano, é a do Wagner William. Ó, dicas, procura pegar, além do Ninguém Trabalha Mais com as Operárias, pega o Onça Mi, que também é muito boa. Cara, o Wagner, ele é um monstro. Gente, os desenhos desse quadrinho, fora da realidade. E é um gibi sobre, vocês estão reparando ali que são abelhinhas trabalhando. A gente vai acompanhar a vida sofrida de uma abelha. É óbvio que ele usa, né, essa questão como uma metáfora, né, não é nem uma metáfora, né, é quase uma informação direta para falar sobre relações de trabalho. Só que tudo isso do ponto de vista de abelhas estupendamente bem desenhadas. Tá. Outro destaque da CCXP é o Bife de Unicórnio e Sol Filé, um compilado de tiras do Gabriel Dantas. Cara, vamos lá, né? Geralmente quando a gente lê uma tirinha, né, o padrão da internet, só tirinhas engraçadas, uma piadinha no máximo. Cara, o Gabriel, ele realmente consegue ficar na tua cabeça de um jeito absurdo, né? E muitas histórias discutem relacionamentos, tem abelhinhas discutindo namoro. Agora uma mesa legal de tu passar é o like, se tu ainda não lembrou de apertar no botão do like. Ou comentar o que tu almoçou hoje, tá? Esse pode ser um bom momento. Editora 2 quadrinhos, mais de 110 mil páginas. A cor é branco quase pálido. Tá, vamos falar de Panini. Panini na CCXP 2025. Gente, como eu falei no começo, tá? Panini voando, um dos melhores, talvez de fácil aí, na verdade, o melhor ano da editora até então. Vamos lá, primeiro de tudo, esses prints vêm todos do Instagram da Panini. Blank cover, algo que teve um tempo que a Panini parou, voltou, né? São aquelas capas que servem para tu pegar um desenho. Pensa comigo que são 450 artistas. Então tu vai lá, pega uma capa branca, leva pro cara desenhar. Quer dizer, claro, tu compra alguma coisa na mesa ou compra um desenho mesmo e aí tu sai com uma ilustração bem bacana e, logicamente, original, né? Mesma coisa pro Homem-Aranha, tem blank cover exclusiva da CCXP. Tem o Absolute Batman, versão noir, sei lá, né? Legal, tem gente que gosta. Eu até tava conversando lá com o meu querido amigo Lucas Evaristo, né? Pô, muito mais legal se fosse aquelas versões work in progress, né? Que é tipo só o lápis, enfim. É basicamente a versão do Batman absoluto, só que em preto e branco. Tá, calma. Mas aqui a Panini brilhou. Gente, os caras fizeram uma capa exclusiva brasileira
do Absolute Batman, do Frank Martin. Tá, opinião, tá? Não é, ah, beleza, o cara é brasileiro, não. Pra mim, essa capa é mais bonita que a capa original, do Nick Dragotta, aquela que tá ali do lado, né? Aquela capa laranja. Detalhe, o Batman, se vocês verem atrás dele, ele tá no beco do Batman. Então, tipo, o Batman tá no Brasil. Muito legal. Tem o Absolute Superman, capa variante do Chico, né? Todas as edições número 1. Cara, o que o Chico fez aqui, velho? Que negócio absurdamente bonito. E vocês estão vendo de longe, né? Mas os olhos do Superman estão vermelhos. Cara, muito animal. Dá uma olhada nessa capa da Mulher Maravilha, da Priscila Petraites, com cores do Alex Guimarães. Meu Deus, cara, acerto da Panini não só... Porque a Panini conseguiu acertar na iniciativa e no resultado, né? Claro, mérito dos artistas, mas a curadoria da Panini foi muito boa, né? Pô, os caras chamaram o Frank Martin, que eu imagino que muita gente nem sabia que era um monstro no desenho, né? O cara é colorista e é um gigante. Chamaram o Chico e a Priscila e realmente todo mundo brilhou, tá? São capas que... Gente, eu acho, por exemplo, essa capa da Priscila é infinitamente mais bonita que a capa original lá do norte-americana. Bom, capas exclusivas da CCXP, tá? Tem essa do Damora, que tá um absurdo, né? Lógico, aqui a Panini tá reproduzindo uma capa que saiu lá fora, né? Como eu não falei antes, né? Mas sim, dois dos lançamentos importantes do evento são os crossovers Batman e Deadpool e Batman, né? Então tem essa capa do Damora e essa outra do Greg Capullo, que aí é o crossover da Marvel, né? Que é o Deadpool e Batman. Já tem vídeo aqui no canal dos dois gibis, tá? Mostrei com detalhes o quadrinho norte-americano. E, gente, Batman e Deadpool é um absurdo, tá? Só leiam e sejam felizes. Aí tem um relançamento da Panini do Superman no Mundo, com capa variante do Jefferson Costa. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessas iniciativas, né? Cara, a Panini criou um box do Aranhaverso. Repara só, junta ali o Homens-Aranha, que é o primeiro gibi, que é muito bom, são os encontros do Miles com o Peter. Tem o Homem-Aranha Noir, que eu sempre recomendo aqui, excelente quadrinho. Que, inclusive, essa edição vem duas histórias, né? Vem as duas primeiras minisséries do personagem. Tem o Aranhaverso com uma capa metalizada e capas variantes das mensais dos heróis. Gente, pô, vê uma... Não é ecobag o nome daquilo, é aquelas mochilinhas, né? Cara, que legal. E acho que aquilo ali embaixo é um pôster da Salvat. Tem um chaveiro também. Cara, legal, legal. Uma caixa de MDF, né? Bacana. Talvez não seja um negócio pra mim, né? Porque eu já tenho essas histórias, mas é legal a iniciativa da Panini. Tá, vamos lá. Lançamentos em primeira mão no evento. Arqueiro Verde Espírito da Flecha. Lembrando, o Phil Hester vai estar lá no evento, então, e eu recomendo esse gibi, tenta dar uma lida. Tem do Gabriel Piccolo com a Cami Garcia, o Estelar e o Ron. Claro, gente, esses quadrinhos não são exclusivos do CCXP, eles estão em primeira mão, né? Tipo, sei lá, uma semana, duas depois do evento, eles vão ser distribuídos normalmente para todo o Brasil. Tem Predador e Homem-Aranha, Ultimate X-Men edição número 2, que eu ainda não li. Nossa, esse Demolidor, dá um negócio só de ver a capa. Galera, coleção Grimório Marvel, vocês devem conhecer, né? Essa capa, esse acabamento de couro com o Diabo da Guarda. Por que a Panini trouxe esse quadrinho, né? Porque o Joey Quesada viria ao evento. Então eles prepararam esse lançamento, infelizmente o Quesada cancelou, então só vai ser um lançamento normal do evento. Tem o Superman Herói para Todos, que aliás, tá? Tem arte final, pra cá, do Caio Felipe. Então olha que beleza. Você vai lá, pega teu print do Demolidor e leva esse gibi do Superman para autografar. Cara, os desenhos aqui são do Bruno Redondo. A arte disso é surreal. O roteiro é do Dan Jurgens. Então é uma grande homenagem ao Superman, eu tô bem empolgado para ler. Ó, vai sair também Dinastia M, numa edição meio que absoluta, né, um tamanho grande, numa caixa. E aí vai ter uma nova edição também daquele Batman O Mundo, do Pedro Mauro com o Carlos Stefan. Só que o ponto é que a capa aqui é especificamente a capa brasileira, né? Então é a capa do Pedro Mauro. Tá, expectativas para o painel da Panini. Gente, você sabe que eu tenho o tradicional painel de anúncios da editora. Galera, eu comentei várias vezes aqui no Dois Quadrinhos News, né? A expectativa é um anúncio de Transformers. Eu já recebi o Off, vamos dizer assim, que é um quadrinho que já teve a sua licença comprada no Brasil. E, gente, é óbvio que a Skybound não vai vender para editor, você quer Transformers? Pega Transformers. Não, tem o J. Joe, tem... minha cabeça. Tem o Void Rivals. Tem vários quadrinhos nesse chamado Energon Universe, né, que é todo um universo integrado. E, cara, qual é a editora que tem condições de trazer esse lançamento para o Brasil? Né? Panini.
E ô Vini, mas isso aí tu tá baseado em vozes da tua cabeça? Não, não exatamente, ó. Repara, a Panini divulgou hoje que o nome do painel deles vai ser Uma Jornada Infinita e Transformadora. Transformadora? Hã? Hã? Pois então, tá. Para terminar, gente, quero agradecer os artistas que me mandaram PDFs em peso, só que eu não consegui ler tudo. Então, um deles que eu não consegui ler é o Detetive Calcinha da Calcinha Azul. É uma antologia, né? Tem várias pessoas ali, o Alberto Pessoa, Drigo, Germana Viana, Laudo Ferreira, tem o Yuri Andrei. São basicamente historinhas curtas de um pastor que se fantasia de detetive e usa uma calcinha azul e uma peruca. Talvez você já tenha ouvido falar disso em algum lugar, né? Então, tem Caracus, do André Bressan, com cores do Adriano Lucas. Gente, André Bressan, tá? É um semideus, ele é muito bom, ele é muito habilidoso. E ele trabalha geralmente para Image, ele tem aquele Birthright da Image, uma série muito famosa, muito longeva, só que não saiu no Brasil ainda. Então ele é um cara não tão conhecido por aqui, e aqui ele tá lançando um quadrinho autoral, né, de 22 páginas, né, uma edição, seria um início do universo. Tá, vamos lá, é meio difícil de explicar, mas tem o quadrinho inteiro é uma grande briga num bar e que envolve um cara que ele é uma espécie de criança da lua que vai conduzir a humanidade rumo a uma nova Pangeia. Sim, e repara que aqui do lado tem capa alternativa do Rafael Domingues, que é um outro monstro brasileiro. Lembrando que caras como o Andrei, Frank Martin, Caio Felipe, eu não me lembro de Alex Guimarães também, eu acho, mas enfim, tem toda uma gama de artistas que vão ter sessões exclusivas no stand da Comics and Signatures lá no Magic Market. Então o jeito aí de tu não pegar fila é passar lá no stand, tá? Outro quadrinho que eu queria muito ter tido tempo de ler, mas não deu, é o Você Precisa Saber de Mim, da Helena Cunha. Gente, uma das grandes quadrinistas do momento. São 256 páginas em capa cartão e fala sobre uma garota que ela acabou saindo de casa por questões de aceitação, só que ela acaba sendo obrigada a voltar. Acho que a gente tá acabando, ó. Tem o Semente, do Dan Borges, com o Oliver Borges, né? São dois irmãos trabalhando no quadrinho. Cara, o Dan Borges tem uma HQ incrível chamada Corazon. Cara, se tu gosta de Justiceiro, leia Corazon. É a mesma pegada do Frank Castle, né? Uma mina que ela quer buscar vingança e esse processo vai ser extremamente violento e sangrento. Mas então, a nova obra do Dan, junto com seu irmão, tem 50 páginas, é muito bem desenhada, muito bem colorida e é a jornada de um pai fazendeiro de meia idade para proteger o seu filho, porque a criança é um herdeiro de uma linhagem de bruxas demoníacas. Eita, galera, quero dizer o seguinte para vocês, tá? Dá um orgulho, assim, porque isso aqui deu muito trabalho, mas eu acho que ficou muito legal. Pô, eu nem comentei aqui no canal, né? Mas, cara, essa é uma das CCXPs que eu vou estar mais atarefado. Vou apresentar painel com a Comic Zone, vou apresentar ativação com a Copag. Tem painel de Homem-Aranha também que eu vou participar, né? Oficialmente pela CCXP. Gente, resumidamente, eu tô muito empolgado, mas ao mesmo tempo eu tô meio tipo, eita, cara, o canal cresceu, agora eu tenho ativações com grandes marcas na CCXP, que momento legal. Mas é isso, tá? Se tu me ver lá, eu vou estar a maior parte do tempo na prática no Arts Valley, vai ter muito vídeo aqui no canal, pretendo fazer entrevista, cobertura dos painéis, tudo que é anúncio e novidade, clica na notificação aqui do canal que vai saber tudo em primeira mão, tá? É isso, gente. E quem me vê lá no evento, para me dar aí um abraço. Às vezes as pessoas dizem, ô Vini, tô com vergonha de falar contigo. Quem tem que ter vergonha sou eu que sou o cara envergonhado, então se quiser passar lá, tá? Me dá um abraço, a gente conversa, eu tento... Eu não sou muito bom socialmente, mas eu vou dar o meu máximo, tá? Valeu, valeu.